Buenas, galera, beleza? Hoje é um dia muito especial pra mim. Por quê? 23 de setembro. Porque a entrada da primavera, também. Mas é um dia especial. Hoje completa 15 anos de uma história que foi um tanto disruptiva pra minha vida. E uma história que fez sentido o Viva de Propósito pra mim também. Então, 2005 foi o ano dessa história. 2005 aconteceu muita coisa legal, muita coisa bacana. E uma das coisas legais que aconteceu em 2005 foi que eu casei. Casei com a Cheirinha. Foi uma festa muito legal. Foi bem a forma como... mais como a Cheirinha sonhava do que eu. Eu não sonhava com tanto. Mas foi muito lindo, foi muito bacana mesmo. E um dia depois do casamento, você já vai entender toda a história. Um dia depois do nosso casamento, meu pai ficou meio ruim. E nós pensávamos que talvez alguma coisa que ele tivesse comido no casamento não tivesse feito bem. Enfim, deu umas semanas após ali, ele baixou ao hospital, descobriu um câncer. E um mês e meio depois de ele ter descoberto esse câncer, ele veio a falecer. Então, nós casamos dia 9 de abril, no dia 26 de junho meu pai faleceu. E nós já estávamos de volta lá na casa dos meus pais, a gente foi pra lá. O pai, quando estava em casa, ainda tinha pedido para nós ir pra lá, para cuidar dele. E nós fomos pra lá, Xeninho e eu fomos pra lá. Então nós passamos ali um tempo na casa deles, cuidando do pai. E aí depois que ele faleceu, nós ficamos ainda mais 3 meses ali. E no dia 22 de setembro, nós fomos no aniversário de uma amiga. Legal que nós somos amigos ainda até hoje. Nós fomos no aniversário dessa amiga e pensando, né? Será que a gente volta pro nosso apartamento ou não volta? E aí decidimos voltar, depois do aniversário, depois da festa. Eu tava muito cansado, porque tinha sido uma semana bem carregada assim de trabalho. Eu tinha trabalhado bem no feriadão ali do 20 de setembro. 20 de setembro tinha caído numa terça-feira. E aí eu trabalhei sábado, domingo, segunda e terça, fazendo um trabalho bem pesado na indústria. Na época eu trabalhava na produção da indústria. E aí no dia 22 nós fomos para esse aniversário. E depois disso fomos para o apartamento. E aí a gente pensando, né? Será que nós deveríamos ter voltado para o apartamento? A gente ficou pensando, refletindo, dormimos e aí, enfim, tiramos isso da cabeça e dormimos. Tivemos uma noite muito bacana, assim, de sono, de descanso. E no outro dia, no dia 23, eu acordo pela manhã. No que eu acordei, tomei meu banho, fiz higiene, fiz a minha oração, li a Bíblia e aí fui pro trabalho. E aí eu quero te mostrar o trajeto que foi feito do trabalho. Exatamente aqui, fazendo o mesmo trajeto que eu fazia todos os dias. Fiz durante 24 anos esse trajeto, onde todos os dias eu passava por esses mesmos lugares. E é estranho que parece que a adrenalina vai soltando aqui nesse momento. Eu fazendo exatamente esse caminho, exatamente a mesma imagem que eu vejo aqui, exatamente a mesma imagem, como se fosse hoje, eu parando exatamente aqui onde eu estou. Faltava 2 curvas para mim chegar no trabalho. E eu paro na sinaleira, exatamente onde eu paro aqui. E da mesma forma como acontece agora, essa sinaleira se abrindo, vendo os carros passar. E aí acontece algo sensacional. Como assim sensacional? Você vai entender.
eu entrando na penúltima curva que eu precisava entrar para chegar no trabalho, que é essa daqui que eu vou fazer agora. Quando eu entro nessa rua, que eu vou entrar aqui, vieram 2 carros na contramão. E eu olhei assim de frente para os carros e eu tirei para o acostamento, saí para o acostamento e os carros passaram, o sinal estava fechado para eles, exatamente como está aqui, ó. Tem os carros parados e eu saí para o acostamento, os carros passaram, eu voltei para a pista. E quando eu voltei para a pista, uma van saiu na contramão. E aí eu saí pro meu acostamento mais uma vez. E exatamente aqui onde eu parei o carro. Exatamente aqui. Uma moto ultrapassou essa van pela contramão, eu estava de moto. E essa moto bateu de frente comigo. Exatamente aqui. Exatamente nesse lugar aqui. Deixa eu virar aqui. Eu conseguia ver exatamente isso daqui. Eu vi aquela árvore lá. Exatamente aquela árvore. Eu tava aqui no chão. Eu tava caído no chão aqui. E lá daquela árvore veio uma pessoa correndo. E disse assim: cara, tu tá vivo? E eu disse: estou vivo. E cara, eu não acreditava em Deus, cara. Vendo o teu acidente, cara, agora eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe. Porque a forma como bateu 2 motos de frente e tu está vivo, cara, Deus existe. Isso pra mim foi algo que marcou muito naquele dia. Eu tava aqui exatamente onde eu tô parado com o carro, tava no chão. Exatamente no chão. Eu liguei pra empresa, eu conseguia mexer as pernas, tudo. Liguei pra empresa: olha, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar hoje. A empresa é muito pertinho, era só descer essa lomba aqui e dobrar a esquerda. Quando eu fui olhar pra minha perna ela tava dobrada. E imagina a perna dobrada assim e tinha um osso saltado assim. Não rasgou a pele, mas aquele osso tava saltado assim. E parecia que tinha um furo, como se fosse o furo de uma caneta, bem no joelho. E aí, enfim, vieram 2 ambulâncias, levaram o outro motociclista e acho que a namorada dele. E aí, na 3ª ambulância eu fui pro hospital. Só que na hora de colocar a tala, minha perna não dobrava, porque tinha aquela ponta de osso assim, e aí não tinha como dobrar, tava travada a perna. E eles colocaram a tala só por baixo assim. E aí a minha perna foi assim dentro da ambulância, fazendo exatamente assim. Cara, foi uma das piores dores que eu tive na minha vida. Uma das maiores dores que eu senti na minha vida. E um colega da empresa, ele foi junto comigo na ambulância e eu dizia: Zé, pelo amor de Deus, bota a mão embaixo da minha perna, embaixo do joelho pra segurar. E ele apavorado com o formato como tava o meu joelho. E ele foi segurando, eu fui gritando daqui até o Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. E enfim, eu entrei na poli, fiz as radiografias. Eu tinha um pé que a pedana da moto do outro motociclista, eu arranquei aquela pedana com o meu pé. Então tinha um furo muito grande no pé. Eu tava com um sapato de couro, West Coast, quem conhece sabe como é aquele sapato. Ele rasgou no meio assim como se fosse um papel. Enfim, eu fui pro hospital e eu fiquei até as 16h10. A hora que bateu aqui era 7h23 da manhã. Até as 16h10 eu não tomei nenhum medicamento pra dor. Eu chorava de dor aquele dia, muita dor. E aí às 16h10 eu tomei o primeiro remédio pra dor, me levaram pro quarto. E uma coisa interessante que aconteceu lá no quarto foi que quando eu cheguei lá, eu disse pros enfermeiros: cara, eu tô lascado, né? Eles: não, lascado era o cara que tava aqui nessa cama antes de ti. Ele tava com tração nas 2 pernas, eu tive que colocar uma tração. Pra quem não sabe, é tipo aquela gaiolinha do Zé Curubu, do desenho do Pica-Pau. Coloquei tração em uma das pernas. E o rapaz que tava lá antes, ele tava com tração nas 2 pernas, nos 2 braços. E ele tinha uma... daqui do pescoço até a parte da cintura, ele tinha
era um gesso, que ele tinha fraturado várias partes da coluna, então ele estava naquela forma lá para poder consertar. O que eu aprendo com isso? Normalmente a minha dor sempre vai ser maior do que a do outro, não é verdade? Hoje a minha não, hoje eu consigo perceber a dor da outra pessoa e entender que existem dores piores do que a minha. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que nós estamos sempre na metade, sempre vai ter alguém que está bem pior que nós, sempre vai ter alguém que está bem melhor do que nós. Nesse tempo eu passei 30 dias no hospital, 30 dias. E aí o que eu aprendi nesses 30 dias? Eu fui 3 vezes pro bloco cirúrgico. 2 vezes eu tive que voltar, porque entraram outros pacientes que estavam piores do que eu. Eles tiveram que passar esses pacientes na minha frente. Na 3ª vez eu fiz a cirurgia e foi muito louco. A anestesia me deu umas imagens muito loucas, assim, que talvez uma outra hora eu conte sobre isso. Mas enfim, fiz a cirurgia e eu voltei pro quarto depois. A cirurgia correu tudo bem. Só que um pouquinho antes da cirurgia, por que eu falo isso agora depois da cirurgia? Porque eu fiquei sabendo depois. Antes da cirurgia, o médico chegou com um papel para minha esposa dizendo assim: aqui é o termo para te assinar que nós vamos amputar a perna dele. Ela disse: não, vocês não vão amputar a perna dele. Eles: não, praticamente não tem chance. Então vamos no praticamente, naquela mínima possibilidade que tem, porque eu creio em Deus, eu creio que Deus pode fazer um milagre na perna dele. Ela não assinou os papéis, passou uma semana, eles vieram com 2 papéis. Aí eles falaram: não, a perna vai ficar dura. E aí tu assina esse papel aqui se tu quiser que a perna fique dura reta. Se tu quiser que a perna fique dura dobrada, tu assina o outro. Ela: não vou assinar nenhum nem outro, porque uma semana atrás não tinha conserto e agora já dá pra deixar dura. Então eu creio no milagre. Resumo, daí uma semana depois o médico assumiu, eu fiz a cirurgia e a perna ficou boa. Boa a ponto de eu até ia de moto pra fisioterapia. Era muito engraçado. Eu botava as muletas dentro da mochila porque eu não podia encostar o pé esquerdo no chão, porque foi uma fratura muito grande. O meu fêmur quebrou em 12 lugares, quebrou o joelho. Foi bem complexa a fratura da perna. Mas enfim, consertou. O que eu aprendo com isso? Que a gente precisa valorizar quem está do nosso lado. Eu sempre valorizei a minha esposa, sempre valorizei a Sheilinha, e ela foi decisiva nesse momento, onde talvez hoje eu poderia ter uma perna amputada, mas pela insistência dela e pela confiança dela em Deus, a perna não foi amputada, a perna está consertada. Hoje eu posso fazer tudo, todas as coisas, posso andar de bicicleta, correr, nadar, jogar futebol. Futebol me largou, na verdade, né? Então eu parei de jogar futebol. Mas enfim, eu posso fazer tudo, absolutamente tudo, como uma pessoa normal. Valoriza quem tá junto contigo, valoriza os teus amigos, porque quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho de chuveiro. E eu chorava embaixo daquele chuveiro, porque faziam 30 dias que eu não tomava banho de chuveiro, só aquele banho de leito no hospital. E quem me cuidou durante muito tempo lá em casa foram amigos. E amigos que eu sou grato a eles até o dia de hoje. A gente ainda tem contato e eu agradeço a Deus pela vida deles. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, que cuidaram de mim nesse tempo também. Foi um tempo para consolidar muitas coisas. Nós sempre tivemos um bom relacionamento, eu sempre tive um bom relacionamento com família, com amigos, com todas as pessoas, mas isso fez eu aprender a potencializar ainda um pouco mais essa questão dos relacionamentos. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Eu estive a ponto de perder uma perna, e pela insistência de pessoas eu não perdi essa perna. Às vezes você pode estar a ponto de desistir de uma caminhada, mas pelas pessoas que você anda do teu lado, pelas pessoas que tu tem convívio, essas pessoas elas podem te potencializar para que tu não desista dessa caminhada e que tu não perca os movimentos
começo dessa caminhada. Que tu não perca as tuas pernas, que tu não deixe de acreditar que tu pode caminhar, que tu não deixe de acreditar que as coisas que tu pode viver na vida, tu pode. Não vai ser pessoas, como talvez os médicos falavam, olha, tem que cortar a perna. Isso foi a palavra de uma pessoa, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser soberana. Sempre vai ser soberana. Então, acredite naquilo que Deus tem para tua vida. Acredite na mensagem que arde dentro do teu coração. Lá dentro do hospital eu pude vivenciar essa questão de poder compartilhar uma mensagem do reino. Uma mensagem que Deus plantou dentro do meu coração desde antes da fundação do mundo. E eu pude falar desse amor para essas pessoas lá dentro daquele hospital. E foi muito legal tudo que aconteceu lá dentro. Por mais difícil que foi, mas as coisas que aconteceram lá me ensinaram muitas coisas. Potencializou muitas coisas na minha vida. Então, é uma história longa? Até acredito que talvez nem todas as pessoas assistam essa história até o fim. Mas eu acredito que se você chegou até aqui, talvez algumas coisas tu pode absorver como, não uma lição, como se eu quisesse estar te dando uma lição, mas como uma lição de vida, como algo que possa potencializar aquilo que você tem. Tu tem uma mensagem dentro de ti, tu tem pessoas que estão na tua volta, que podem potencializar demais tudo aquilo que tu tem. Então acredite nas pessoas que estão na tua volta. Acredite em Deus e acredite em você. Você pode superar muita coisa, muito além do que tu pode imaginar. Tá bom? Fica bem. Essa é a minha história, que hoje completa 15 anos, dia 23 de setembro. Às 7h23 da manhã eu me acidentei. Eu poderia ter perdido uma perna e poderia ter mudado drasticamente o rumo da minha vida sem uma perna. Mas por algumas ações de pessoas importantes, tudo foi diferente. Tá bom? Valeu.